Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai começar o nosso conteúdo, então, no primeiro ano do ensino médio. A primeira parte do livro, ela vai falar um pouco sobre o que é vida, o que é biologia e depois um pouco de ecologia. Então, na aula de hoje a gente vai ver o que é vida e quais são as características principais dos seres vivos, tá? Por que isso? Bom, porque a biologia, que é a disciplina que vocês vão começar a ter contato agora, que é um pouquinho, né? Essa palavra é um pouco diferente da palavra que vocês tinham antes, que era ciência. Ela significa justamente o estudo da vida, né? Então, ela vem aqui dessa palavra bio, que significa vida, e logos, que significa estudo. Então, a biologia, ela é uma área, é uma ciência, hoje é considerada uma ciência, que vem evoluindo com o passar do tempo, vem se ramificando em diversas outras pequenas áreas, e ela tem como um intuito principal estudar a vida, estudar as formas de vida que a gente tem no nosso planeta Terra, tá? Então, ela pode ser, digamos, dividida em algumas sub-áreas, tá? E só vou passar rapidamente aqui para vocês entenderem a importância que a biologia tem para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Então, a biologia tem a área da biologia celular. Então, a gente analisa as células, é o estudo de como as células funcionam, como as células se alimentam, tudo isso. Tem a microbiologia, que agora, nesse momento de pandemia, está sendo muito, muito, muito importante. É a microbiologia que estuda os vírus, por exemplo, apesar de que os vírus não são considerados por muitos cientistas como vida. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Mas ali é o estudo, então, da vida dos micro-organismos. Então, aí tem os vírus, as bactérias, protozoários, tá? Então, é uma área da biologia que estuda como esses micro-organismos influenciam no ambiente terrestre. Tanto as relações, por exemplo, com a gente, com os humanos, vários desses micro-organismos causam doenças na gente, por exemplo, a doença Covid, e outras, né, várias doenças que são causadas por bactérias, por protozoários. Essa área também estuda, por exemplo, como é que é a formação dos solos, porque nos solos existem muitos micro-organismos que são de interesse, por exemplo, da agricultura, justamente para ter ali a criação de alguma variedade de planta, por exemplo. Então, eu preciso saber que tipos de micro-organismos que tem ali naquele solo para saber se minha planta que eu quero criar vai se dar bem naquele solo. E se não for se dar bem, eu tenho que fazer alguma modificação com relação ao microbioma para que a minha cultura dê certo. Então, são várias as utilidades dos estudos da microbiologia. A botânica também é uma área bastante importante, então vai estudar aí as plantas. A botânica vai estudar todos os tipos de planta, vai analisar como que elas são formadas. Vai ser importante também para a parte da agricultura, por exemplo, porque a gente precisa saber qual é o ciclo de vida de uma planta, quais as relações que essa planta tem, por exemplo, ela pode ser acometida por um fungo, por que essa planta é acometida por um fungo e a outra planta não? Tudo isso aqui em conjunto com a microbiologia também, né? E a gente pode responder com essa área da biologia. A genética também é extremamente importante, então a gente sabe os conceitos de hereditariedade, como que os caracteres passam dos nossos pais para a gente. Aqui entra também os alimentos transgênicos, então são alimentos que são geneticamente modificados. Eles são extremamente importantes hoje porque na alimentação humana eles são muito utilizados e também na alimentação animal, como por exemplo de gado e outros. A bioquímica também é extremamente importante, é a união aí da biologia com a química. A gente entende como que os processos biológicos são influenciados por componentes químicos e como que isso se dá. Então, aqui a gente vai precisar saber disso aqui, por exemplo, para saber sobre fotossíntese, que é um processo que as plantas fazem para produzir o seu próprio alimento. Então, existem conhecimentos dentro dessa área que vão responder essas perguntas. A zoologia, todo mundo aí que já foi num zoológico deve imaginar o que a zoologia estuda, né? São os animais. Então, as diversas formas do reino animal, como que eles se comportam,
qual o alimento que eles utilizam, quais são as relações ecológicas de cada animal com outros seres vivos, com plantas, com fungos, por exemplo, tá? A parte de evolução, e aí a gente vai entender como que os seres vivos eles evoluíram desde a formação da Terra, desde a criação da vida, até os dias de hoje, tá? Como que os processos foram se dando, tudo isso. A fisiologia, então, a parte dos estudos da biologia que trata sobre as funções de um organismo. Então, por exemplo, no caso dos humanos, tá? Os sistemas fisiológicos humanos, a gente pode citar, por exemplo, o sistema locomotor, o sistema digestório, o sistema respiratório. São conjuntos de órgãos que vão estar atuando em conjunto para fazer uma determinada função. Então, por exemplo, o sistema digestório, ele tem a função de digerir e disponibilizar para as células do nosso corpo os nutrientes que são necessários. O sistema respiratório, ele tem a função de capturar o oxigênio do ar e liberar o CO2 que é produzido nas nossas células. Então, cada conjunto desses órgãos, ele vai estar atuando para uma determinada função no nosso organismo. E a anatomia também, aí é muito em conjunto aqui com a fisiologia, né? A gente entender quais são as partes de cada órgão, como que cada órgão é formado, quais tecidos, quais tipos de células que formam aquele órgão ali, também é importante para diversas coisas que a gente precisa hoje em dia. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, através da anatomia, como que pode se dar determinados transplantes, por exemplo, de órgãos, né? A gente precisa entender a característica daquele órgão, o tamanho daquele órgão, por exemplo, para a gente poder fazer um transplante, tá? Só um exemplo aqui bem, assim, aleatório, né? Então, tem várias áreas aqui da biologia e todas elas trabalham em conjunto aí e são necessárias para que a gente tenha o entendimento que a gente tem agora, tá? Aí eu falei para vocês que a biologia, ela estuda a vida. Então, a gente precisa entender o que é a vida. Então, vamos lá. Bom, o conceito de vida é um conceito bastante difícil, tanto para os cientistas como para as pessoas comuns. Se eu perguntar agora para vocês aí, para vocês pensarem o que é vida para vocês, cada um de vocês vai dar um conceito diferente e isso é bastante complexo, tá? Os cientistas aí vêm de muitos anos tentando definir a vida. E isso traz uma complicação para a área da biologia no sentido de demora. Então, a biologia ela é uma ciência bastante recente, justamente por conta dessa complicação da gente definir a vida. Mas o que é muito certo são as características que os seres vivos têm, que eu vou passar para vocês na sequência, tá? Mas então eu quero que vocês façam esse exercício aí, pensem para vocês o que é vida, o que definiria a vida para vocês, tá? Mas há muito tempo atrás, algum tempo atrás, na realidade, se pensava que a vida ela poderia surgir até de coisas inanimadas, como, por exemplo, sapos surgindo da lama, ou até mesmo moscas surgindo de um pedaço de carne que estava apodrecendo, tá? Então, até a ciência conseguir comprovar que isso não era verdade, demorou um pouquinho, e por isso também que a biologia como ciência, ela é uma ciência um pouco mais recente, tá? Porque a definição de vida, ela é complexa e se começou a discutir isso mais de forma científica mais recentemente. Então, aqui é só um experimento que eu trouxe para vocês. A gente vai trabalhar ele mais para frente, que é um experimento que foi feito para comprovar que a mosca, por exemplo, não surgia de um pedaço de carne em apodrecimento. Então, o cientista ele colocou 2 pedaços de carne, um em cada pote. Um pote ele deixou com a tampa aberta, sem nenhuma proteção. E aí, depois de uns dias, ele observou tanto moscas quanto larvas nessa carne. Então, o que acontecia aqui? As moscas que estavam no lado de fora do pote, elas entravam, depositavam seus ovos na carne, sobre a carne, né? Porque elas são atraídas pelo cheiro da carne, elas ingerem aquela carne. E aí, elas são atraídas e colocam seus ovos ali. Depois de alguns dias, o ovo, ele eclodia e saía dali uma larva. Já em outro pote, ele colocou uma telinha, tá? E nessa telinha, a mosca ela não conseguiu passar.
Então, ele não observou o surgimento nem de moscas e nem de larvas. Então, com isso foi comprovado que as moscas, elas não surgem do nada, elas não surgem de um pedaço de carne. Elas precisam surgir de outras moscas, de outro organismo vivo, tá? Além disso, por muito tempo, o conhecimento estava muito atrelado à igreja. Então, principalmente a igreja católica, que era o que dominava o mundo lá na Idade Média, enfim. Então, por muito tempo, a igreja ela conseguiu deixar esse pensamento mais fechadinho. Então, as pessoas elas não tinham, né, não tinham tanta oportunidade de buscar o conhecimento que fosse diferente do conhecimento da igreja. E o conhecimento da igreja nada mais é do que, né, a criação e as explicações de Deus e as explicações relacionadas mais a questões místicas que a gente diz, né? Não é uma explicação científica e nem biológica, tá? Mas eu falei para vocês que, apesar de vida ser difícil de a gente definir, as características dos seres vivos não. A gente consegue determinar o que todo ser vivo precisa ter para ser considerado um ser vivo, tá? Então, o ciclo vital é um exemplo. Todo ser vivo, ele nasce, cresce, reproduz e morre, tá? Ah, professora, mas a minha tia fulana de tal não reproduziu. Quer dizer que ela não é um ser vivo? Não é isso, tá? A gente não é uma pessoa específica deixando de se reproduzir que vai fazer com que os seres humanos deixem de serem considerados seres vivos. É no geral, tá? A gente fala na espécie, em geral. Então, em geral, os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Até porque se não reproduzissem, a espécie humana acabaria, né? Então, por isso, todos os seres vivos passam por esse ciclo vital. Nessa foto aqui a gente tem um exemplo de um ciclo vital de uma araucária. Então, ela surge ali de uma semente, ela vai crescer, vai virar uma adulta, vai poder se reproduzir, né? E depois encerrar a sua vida. Mesma coisa acontece com os seres humanos, tá? Então, isso aqui é comum a todos os seres vivos. A gente viu um exemplo aqui de mamífero e um exemplo de planta, mas isso acontece para todos os seres vivos, tá? Bactérias também, fungos também, todos os seres vivos. Todos os seres vivos, segundo a teoria celular, possuem células, tá? Eles são formados por células. E aí aqui eu quero deixar um adendo com relação ao vírus. O vírus, ele é uma estrutura que não tem célula, muito pelo contrário, ele precisa de uma célula para poder se reproduzir e ter ali as suas funções, gerar suas proteínas, enfim, e se reproduzir, que é criar mais cópias dele mesmo. Então, o vírus, ele está sempre atrelado, ele precisa, para sobreviver, ele precisa estar dentro de uma célula. Que célula é essa? Pode ser uma célula humana, pode ser uma célula de uma planta, pode ser uma célula de outros tipos de animais, pode até ser uma célula de uma bactéria, existem vírus que infectam bactérias também. Então, o vírus, para sobreviver porque ele não é considerado vida, ele precisa estar dentro de uma célula. Por isso que a maioria dos cientistas não considera os vírus como sendo uma vida, tá? Apesar de ele causar grandes estragos aí, né? Ele é uma estrutura que não é considerada vida, justamente porque não possui célula na sua composição. O vírus ali, a maioria deles é uma estrutura de um ácido nucleico, ou o DNA, ou o RNA, como é o exemplo do COVID, com algumas proteínas, tá? Não vai ter ali uma célula envolvendo aquele material genético. Já bactérias, protistas, fungos, animais e as plantas, todos esses sim, né? São os 5 reinos. Eles sim têm células na sua composição, tá? E aí são diferentes tipos de célula também. Aqui a gente tem como se fosse de uma bactéria, aqui é animal e aqui é vegetal. Aí, prof, como é que tu sabe que é vegetal? Bom, tem algumas características aqui desse esquema, desse desenho que entregam que ela é vegetal, né? Vocês ainda não sabem isso, mas, por exemplo, isso aqui em verde se chama parede vegetal. É uma estrutura que protege as células vegetais, só tem nas células vegetais. Os cloroplastos também, ó, são estruturas que fazem a fotossíntese, participam da fotossíntese. Então, aqui é um exemplo de uma célula vegetal, essa animal e essa de uma bactéria.
E aí, com relação às células, a gente pode dividir os organismos vivos, os seres vivos, em dois tipos de célula, dois tipos de organismo. Existem os organismos que são procariontes, veja que essa palavra aqui ela já informa muito a gente, né? Pro é antes, tá? Antes ali do que a gente está pensando. E eucarionte significa verdadeiros cariontes. Carionte vem de cárion, vem de núcleo. Então, os procariontes, eles não possuem núcleo. Já os eucariontes possuem. Essa é a principal diferença, tá? Procariontes não vai ter um núcleo dentro da célula protegendo o material genético, enquanto que os eucariontes, sim, vão possuir um núcleo protegendo o material genético, tá? Existem algumas outras diferenças. Presença também aqui de pequenas moléculas de DNA circular livres no citoplasma, que é o caso das bactérias. Já as células eucariontes, esse material genético ele vai estar dentro do núcleo, lá dentro do núcleo, bonitinho, guardadinho. Nos procariontes também não vão ter outras organelas membranosas. A gente mais para frente vai entender o que são essas organelas membranosas, mas são organelas compostas por membranas. Então, vai ter sempre uma membrana protegendo aquela organela. Como, por exemplo, aqui, mitocôndrias, cloroplastos, nas células eucariontes, sempre tem uma membrana. Membrana é uma proteção dessas organelas, tá? E aqui tem outras diferenças também, tá? A gente, mais pra frente, quando a gente vê as células, a gente vai entrar em detalhes sobre essas diferenças. Mas eu preciso que vocês saibam que existem organismos que são procariontes e organismos eucariontes. Bom, prof, quem são os procariontes e quem são os eucariontes no rolê? Os procariontes são só do reino Monera, tá? Então, o reino Monera, que é formado por bactérias e cianobactérias, esses organismos possuem aí a sua composição celular formada por procariontes, tá? São células procariontes. Já o restante, então, fungos, protistas, plantas e animais, sempre vão ter células eucariontes na sua formação. Pode ser uma ou pode ser duas. E aí a gente tem outro conceito relacionado à célula que também é importante. Todo ser vivo, ou ele é unicelular, ou seja, formado por uma única célula, ou ele é pluricelular, ou seja, formado por várias células. Você aí é um ser pluricelular, você possui vários tipos de células na sua composição. Então, aqui a gente tem um exemplar de um mamífero, por exemplo, assim como você. Existem vários tipos de células, nós somos um conjunto de células, o nosso organismo. Outros organismos que são pluricelulares, as esponjas, por exemplo, que também são animais, plantas também, fungos como os cogumelos, existem várias células aqui formando esse mesmo organismo. E também existem seres que são unicelulares, ou seja, eles vão ser formados por uma única célula. Como as bactérias, e aí as bactérias, lembrando que elas são procariontes, né? As únicas que são procariontes. E outros exemplos são fungos, também que a gente diz que são fungos unicelulares. Um exemplo de fungo unicelular é o fungo que é utilizado para fazer cerveja, que a gente chama de levedura. Também o mesmo um fungo que é utilizado para fazer o pão, que é aquele fermento biológico, ele também é um fungo que é unicelular. E também aqui os protozoários, tá? Que são organismos formados por uma única célula, mas que são células aqui eucariontes, tá? Existem protistas, né? Que são organismos do reino protista, que também são pluricelulares, como as algas, tá? A gente vai ver isso mais em detalhes para frente, não se apavorem com esse monte de nome por enquanto. Os seres vivos também têm uma outra característica, que é a questão do crescimento, tá? Todos os seres vivos, eles crescem. Todos mesmo. Bactéria cresce, fungo cresce, mamíferos crescem, todo mundo cresce. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de um porquinho. E ele vai passar ali os seus dias, né, vai se alimentando e vai acabar crescendo, vai aumentar de tamanho, tá? Isso serve para todos os organismos. Esse crescimento muito se deve por uma outra característica que todos os seres vivos possuem, que é o metabolismo. O metabolismo nada mais é do que a capacidade que os organismos têm de pegar um nutriente e de transformar esse nutriente dentro do seu corpo em energia
ou guardar esse nutriente para algum outro momento, tá? Então, a gente tem diversos exemplos aí de metabolismo e de reações biológicas que são relacionadas ao metabolismo. Por exemplo, a fotossíntese nas plantas é um tipo de metabolismo. Então, na fotossíntese, que a gente também vai ver esse processo com mais detalhes mais para frente, as plantas, elas capturam o CO2 que está no ar, pegam e transformam esse CO2 em açúcar, que é o amido. E, além disso, eles também transformam esse CO2 em oxigênio. Então, o processo de fotossíntese é um processo que ocorre nas plantas e que gera oxigênio e amido, através do gás carbônico. Tudo isso a gente chama de um tipo de metabolismo. Outro metabolismo que é importante para nós é a respiração celular. A respiração celular é um processo que a gente pega o açúcar que está nas nossas células e transforma isso em energia. Então, a gente vai pegar o açúcar e o oxigênio que estão lá nas nossas células e transforma isso em energia. Essa energia a gente chama de ATP. Bom, prof, mas para que eu preciso de energia lá na minha célula? Bom, por exemplo, para fazer uma contração muscular. Para eu contrair as minhas células musculares, eu preciso de energia. Então, eu preciso me alimentar. Esse alimento ele vai passar pelo sistema digestório, vai ser quebrado e vai dar nutrientes que vão pelo sangue chegar lá nas minhas células musculares e aí fornecer a energia que eu preciso, tá? Que mais? O movimento. O movimento também é uma característica que todos os seres vivos possuem, tá? E aí a gente pode se perguntar uma coisa aqui. Prof, as esponjas do mar, que são animais, elas conseguem se movimentar? Sim, elas se movimentam, tá? A gente pode ficar horas olhando aqui para as esponjas e nada acontecer, né? O que acontece aqui é que as esponjas, elas não se locomovem, tá? Locomoção é diferente de movimento. Locomoção, aí sim, elas não se locomovem, elas são consideradas seres que são sésseis, elas são seres que são fixos num determinado local. Elas não vão se locomover de um lugar para o outro. Mas dentro das células que formam as esponjas, tem movimento. Então, lá no citoplasma dessas células, eles vão estar ali fazendo movimento. Por isso que a gente diz que todo organismo tem movimento, tá? Seja celular ou seja do organismo inteiro. Então, outro exemplo de movimento que a gente pensa que as plantas não se movem, né? Elas, de fato, elas não se locomovem, mas elas se movimentam. O fototropismo é um exemplo disso. As plantas, elas crescem em direção ao sol. Então, aqui dentro das células da planta, precisa ocorrer movimentos que são conduzidos pela atração que tem por essa luz, e aí que vai dar esse crescimento para determinada área. Aqui a gente tem exemplos de paramécios, que são do reino protista, são seres unicelulares, e eles também se locomovem através dos seus cílios. São estruturas celulares que vão ajudar esses organismos a se locomover. Outras estruturas que podem ajudar, por exemplo, na locomoção, eu não botei nenhuma foto aqui, mas os espermatozoides, eles possuem um flagelo, que é super importante para que o espermatozoide consiga chegar, por exemplo, até o óvulo feminino, tá? Então, todos esses detalhes vão auxiliar na locomoção. Mas, então, é isso, tá? Locomoção é diferente de movimento, e movimento todos os seres vivos têm. Locomoção não, mas movimento sim, todos os seres vivos precisam se movimentar. Outra característica que todos os seres vivos têm é a reprodução. E aí, como eu falei para vocês, não necessariamente todos os exemplares de tal espécie precisam se reproduzir. Muitos não se reproduzem, né? Morrem até mesmo antes de se reproduzir. Mas, em geral, aquela espécie ela se reproduz, porque senão ela ia deixar de existir. A reprodução tem dois tipos, tá? A assexuada e a sexuada. E para vocês, como dica também, a biologia ela tem muitas coisas que a gente consegue definir através das palavras, dos significados da formação das palavras. Então, aqui a gente já tem uma dica, ó. O A na frente das palavras geralmente significa uma negação. Então, sexuada tem a ver justamente com sexo, e o assexuado é a negação desse sexo, então é sem sexo. E o que é o sexo, nesse caso, da reprodução? O sexo é a troca de gametas, tá? Então, a gente tem, na reprodução sexuada, a gente tem
um gameta que é feminino e um gameta que é masculino. A união desses dois gametas vai gerar uma nova vida, tá? A gente tem aqui a troca de gametas. Já na assexuada não há o sexo. Um mesmo organismo ele pode se reproduzir sozinho e formar um novo indivíduo. Então, a gente tem aqui um exemplo de um tipo de reprodução assexuada, que é o brotamento. O brotamento que ocorre, por exemplo, nas esponjas, ocorre esse tipo de reprodução em outros seres também. Vai ocorrer aqui um brotamento, vai surgir um broto daquela região e ele vai conseguir ele se multiplicar, tá? Vai poder formar um outro indivíduo, tá? E na reprodução sexuada é a comum que a gente tem mais afinidade, né, no caso, porque nós seres humanos fazemos reprodução sexuada. A gente precisa de um macho que vai doar o espermatozoide e uma fêmea que vai doar o óvulo, e a união dessas duas células vai gerar um ser diferente, tá? E isso também é interessante a gente pensar. A sexuada, ela gera diferenças. A assexuada, não. Porque a assexuada, ela vai partir de um único indivíduo. Então, esse novo indivíduo, ele vai ser exatamente a cópia do indivíduo anterior, o que está formando ele. Já quando a gente une um gameta feminino e um gameta masculino, a gente tem diferenças. Por exemplo, você é a união do seu pai com a sua mãe. Então, você é um mix de características de cada um deles, tá? Por isso que você tem essa sua carinha aí, que é diferente dos seus pais, só que tem algumas características em comum, tá? Aqui só mais um exemplo de uma ameba fazendo a divisão binária. A divisão binária também é um tipo de reprodução assexuada. Então, vai ter uma determinada célula, aqui tem um exemplo de uma ameba, ela vai crescer dentro dela, assim, ela vai multiplicar o citoplasma, multiplicar os seus órgãos internos, e vai acontecer uma fissura no meio. Ela vai dividir e vai formar duas novas células. A gente tem duas amebas novas. E assim por diante. De 2 vai para 4, de 4 vai para 8 e assim por diante, tá? E elas são sempre iguais a quem gerou ela. E também a evolução é uma característica que é comum de todos os seres vivos. Todos os seres vivos estão dispostos a esse processo, que é chamado de evolução. A evolução nada mais é do que diferenças ali que vão acontecendo com o passar do tempo, vão ocorrendo modificações e aquela espécie vai se modificando dependendo das condições ali do ambiente, tá? Então, aqui só um exemplo da evolução dos elefantes atuais. Existem dois tipos principais, né, de elefantes, aí o elefante asiático e o elefante africano, essas duas espécies. E acredita-se que essas duas espécies atuais, elas, através, né, de estudos, de fósseis, de analisar, né, toda a história geográfica dos locais e tudo mais, acredita-se que esses dois tipos de elefante que hoje habitam o planeta Terra tenham surgido de um único ancestral em comum, que é esse bonitinho aqui, ó, que viveu há 38 milhões de anos atrás, tá? Então, a evolução ela vai explicar todas essas mudanças e como que a gente chega ao cenário atual. E para finalizar, todos os seres vivos, eles possuem também uma composição química que é muito parecida. Então, aqui a gente tem uma composição química de uma célula de um mamífero, por exemplo, sem considerar a água, tá? 60% da célula é feita de proteínas, 16% de lipídios, que são gorduras, 6% de carboidratos, 3% de sais minerais, 5% de ácidos nucleicos e 10% de outras substâncias aqui que juntas formam 10%. E aqui é interessante, porque esses componentes orgânicos que a gente chama, que são as proteínas, os lipídios, os carboidratos e os ácidos nucleicos, eles são formados por determinados tipos de átomos, que são o carbono, oxigênio, hidrogênio e o nitrogênio, tá? Todos eles possuem esses átomos na sua composição. E aqui sais minerais, aí são diversos sais minerais, né? Cálcio, fósforo, tem diversos que podem contribuir na formação celular dos seres vivos, tá?
Então, isso aqui, claro, é uma porcentagem de uma célula de um mamífero. Essas porcentagens se modificam, mas todos os seres vivos possuem esse tipo de composição química nas suas células, tá? Então, por hoje era isso, pessoal. Até a próxima aula.